Bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, abordaremos o seguinte assunto: curvas paramétricas. Antes, eu vou trabalhar com esse conceito de curvas paramétricas, vou utilizar o Soft Maple 17. Então, essa primeira linha aqui é para carregar alguns pacotes que nos possibilitará plotar algumas curvas. Bem como esse paraplot é um algoritmo que também é para plotar algumas curvas. Então você pode copiar esse algoritmo. Vou descer mais um pouco aqui. Se ficou muito rápido, você dá um play no computador. Vamos compilar isso aqui. Nem sempre conseguimos achar uma função f de R em R cujo seu gráfico seja equivalente a uma curva traçada no plano cartesiano, como podemos ver plotando essas duas curvas. Então está aqui, primeira curva. Veja que essa curva é a união de pontos em R2. E esses pontos nada mais são do que pares ordenados. E as componentes desses pares ordenados são as seguintes. A primeira componente é cosseno de t e a segunda componente é seno de t, com t variando de 0 a 2π. Ou seja, quando o t varia de 0 a 2π, a gente obtém pontos em R2 e a união desses pontos determina uma curva. Nesse caso, a curva em questão é uma circunferência. Vamos a mais um exemplo aqui. Então eu tenho aqui uma espiral, t está variando de 0 a 8π. A primeira componente do par ordenado é 2 vezes t vezes cosseno de t, a segunda é 2 vezes t vezes seno de t. Então essas componentes vão determinar pontos e a união desses pontos, nesse caso, vai ser uma espiral. A curva esboçada vai ser uma espiral. Mas como uma curva no plano cartesiano é a união de pontos, que são pares ordenados, muitas vezes conseguimos achar funções distintas que determinam a primeira e a segunda coordenadas do par ordenado em função de um único parâmetro, ou seja, x igual a f de t e y igual a g de t. Então esse único parâmetro é quem? É t. Então a gente consegue achar funções distintas que determinam a primeira e a segunda coordenada do par ordenado em função de um único parâmetro. Quando t varia, conseguimos determinar um conjunto de pontos que estão atrelados ou amarrados a uma única variável, isto é, a uma lei de formação. Quando unimos esses pontos, conseguimos esboçar uma curva. Muitas vezes conseguimos uma f de t e uma g de t, cuja curva traçada pelos pontos por estes pares ordenados é equivalente a uma curva qualquer traçada em um plano cartesiano. É isso que diz essa definição aqui, ó. Suponha que x e y sejam ambas dadas em função de uma terceira variável t, denominada parâmetro, pelas equações x igual a f de t e y igual a g de t, chamadas equações paramétricas. Cada valor de t determina um ponto xy, que podemos marcar em um plano coordenado. Quando t varia, o ponto xy igual a f de t e g de t varia e traça uma curva C, que chamamos curva parametrizada. Então a gente vai ver aqui mais algumas curvas. Então aqui está a curva, ó. Vou usar esse comando do Maple, que vai fazendo t variar de 0 a 8 e vai esboçando a curva. Se eu quiser voltar, eu só venho aqui, ó, e vou voltando. Tá vendo o mouse aqui em cima, ó? Tá? Aqui faço t variar de 0 até 8. Então qual a diferença dessa espiral para a outra? Nenhuma. Só a diferença é que eu já escrevi agora aqui também, onde eu grifei aqui de azul, ó, a minha lei de formação. Quando t é 0, eu tenho então x igual a 0 e y igual a 0. Quando t é igual a 13π sobre 2, então eu tenho aqui a primeira componente do ponto é praticamente 0 e a segunda componente do ponto está se aproximando de 40. Seria onde eu estou com o meu mouse aqui, ó.
Quando eu tenho t igual a 8π, então a primeira componente do ponto se aproxima de 5 e a segunda de 0. Seria onde está meu mouse aqui, ó, ou o fim da esfera. Como eu fiz a esfera, fiz t variado de 0 a 8, então o fim da esfera seria o ponto 50, 0. E esse ponto eu obtenho quando t está próximo de 8π. Aqui, mais um caso aqui de uma curva. Fiz t igual a 0, depois fiz t igual a meio, t igual a 0, então a curva passa na origem, onde está meu mouse aqui. T igual a meio, a curva vai passar mais ou menos aqui, onde está meu ponto aqui, ó. Quando t é meio, eu tenho o ponto de coordenada 0,25, 0,50 para y. Então é exatamente onde está aqui o meu mouse. Quando t igual a 1, então eu tenho a extremidade da curva aqui em cima, onde está meu mouse aqui. Vou plotar outra curva aqui. Olha lá, fazer t variar de menos 2 até 2. Veja que agora eu não estou usando, né, t variando de 0 a 2π. Estou fazendo t variar de menos 2 até 2. A minha curva é dada pela seguinte: a primeira componente é t, a segunda componente, a função é quem? Cosseno de t ao quadrado. Se eu quiser voltar, eu só vim aqui e volto. Essa curva aqui, então, a gente chama de chapéu. Realmente parece um chapéu. Aqui nós temos mais uma curva. Veja que quando t é 0, eu tenho o ponto 1, 0, que é esse ponto que está aqui, ó, não está o mouse. A lei de formação é dada por cosseno de t para x e cosseno de 2t para x e seno de 3t para y. Vamos esboçar mais uma curva aqui. Está aqui uma curva. Qual a particularidade dessa curva? Essa curva eu consigo achar uma função de r em r que representa essa curva, coisa que até então a gente não estava conseguindo com as outras curvas que eu plotei aqui, né? As outras curvas que nem a espiral. Na espiral você não consegue, vamos voltar lá na espiral. Na espiral você não consegue uma função de r em r cujo gráfico seja equivalente a essa espiral. Por quê? Porque se passar uma reta na vertical aqui, para um x existe vários valores de y. Já nesse caso, essa curva que eu fiz aqui, né, essa curva aqui, que está aqui, ó, que eu estou mostrando, é uma curva especial, porque ela é uma curva, está em R2, só que eu consigo achar uma função de r em r que exibe ela. Essa é a particularidade ou a diferença de se trabalhar com curvas paramétricas. Quando eu estou trabalhando com curvas paramétricas, eu praticamente consigo achar uma lei de formação para qualquer tipo de curva no plano cartesiano. Basicamente, para quase todos os tipos de curva no plano cartesiano eu consigo achar uma lei de formação. Só que aí eu já não estou usando uma função de r em r. A ideia aqui é outra. Esse é o sentido, essa é a importância de se trabalhar com curvas paramétricas. Que na realidade aqui eu vou trabalhar com funções que saem de r e vai em R2 e de r em R3. Então quando estamos trabalhando com curvas parametrizadas, na realidade a gente está trabalhando com funções que saem de r e vai em R2 e de r que vai em R3. Diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar até então, com funções que saem de r e vai em r. Agora vamos aqui esboçar uma curva em R3, vamos ver como é que fica o esboço da curva em R3. Novamente tem que o itplot para plotar algumas curvas. O algoritmo agora chama paraplot 3D. Então vamos ver aqui como é que se comporta uma curva. Veja que deu erro. Por que deu erro? Porque eu não compilei aqui o meu algoritmo. Agora vai dar certo. Tá aqui então, aqui uma curva aqui em 3D. Qual a novidade aqui? Ó? Posso analisar essa curva por vários ângulos diferentes. Ó. Tá? Então aqui eu tenho a minha função vetorial, ou seja, aqui eu tenho uma função que vai de R em R3. Poderia, se eu colocar 0 vezes K, então eu teria uma função vetorial saindo de R e indo em R2.
Tá? Nesse caso aqui, como vai em R3, então eu tenho o I, o J e o K, que representam um vetor em R3. Então essa aqui é uma função vetorial. Uma função vetorial cuja imagem é um vetor em R3. Então novamente está aqui, ó. Eu até coloquei aqui R, que sai de R e vai em R3. Essa é a novidade quando estamos trabalhando com esse tipo de teoria. Ou seja, trabalhar com uma função que sai de R, vai em R2, que sai de R e vai em R3. Até então a gente não sabia trabalhar com esse tipo de função. Aqui mais uma função vetorial. Qual a diferença dessa função para a função acima aqui? É que o domínio dessa função vetorial tem duas variáveis. E a imagem dessa função vetorial também são vetores, só que a união desses vetores determina a superfície. Nós temos agora aqui uma função vetorial. Essa função vetorial, a imagem é um vetor em R3, mas quando a gente faz t variar dentro de um intervalo, essa função vetorial determina uma curva em R3. Poderia ser uma curva em R2 se eu colocasse 0 multiplicando k. Mas como aqui a gente não tem 0 multiplicando k, então essa é uma função vetorial cuja imagem para um certo t é um vetor, mas que quando t novamente varia dentro do intervalo, a gente tem uma curva. Então aqui essa é a novidade, né? A gente está trabalhando, então até então você sabe, é para saber pelo menos trabalhar com função de R em R. Agora a gente está aprendendo a trabalhar com função de R em R2 e de R em R3. Tá? De R em R2 é quando novamente você tem 0 vezes k. Essa segunda aqui é uma função vetorial também, mas qual a novidade? A gente tem duas variáveis no domínio. E a imagem vai ser o que? Vai ser uma superfície e não uma curva. Mas para um certo valor de θ e um certo valor de φ, a imagem é um vetor. Quando eu pego um específico valor para θ e um específico valor para φ, a imagem também é um vetor. Mas quando eu faço θ e φ variar dentro de um domínio, então a imagem vai ser uma superfície. Ou seja, quando eu faço θ e φ variar, então o que eu ganho? Eu ganho uma superfície. Na de cima, quando eu faço t variar, o que eu ganho? Eu ganho uma curva. Isso pode ser visto aqui no gráfico aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico da superfície produzida por essa função vetorial. Veja que eu posso aqui, ó, analisar o domínio é uma circunferência, ó, o domínio, ou seja, φ e θ está dentro de uma circunferência, né? E agora eu vou esboçar aquela curva, a curva lá t menos 1, t mais 1. Então essa curva aqui, ó, é exatamente essa curva que eu estou grifando aqui em cima aqui, ó, tá? Vou achar mais um pouco aqui. Então essa curva aqui é exatamente essa que eu grifei de azul aqui. Quiser fazer voltar, né, a curva voltar à origem, ó. Se eu quiser fazer a curva voltar à origem, ó, tá aqui, tá? Quero a curva, aí, a curva tá aqui, analisando aqui, ó, dá para ver a curva até pro lado de baixo aqui, eu consigo ver a curva, ó, tá? Mais um exemplo, aqui nós temos mais uma função vetorial, temos duas funções vetoriais, a primeira determina uma curva, a segunda determina uma superfície. Então tá aqui, esse aqui é um cilindro, então essa função vetorial aqui descreve um cilindro. É fácil de ver, porque você tem 2 cosseno de θ, né, e seno de θ, e z escrito em coordenadas retangulares ainda. Tá? Então tá aqui, deixa eu baixar um pouco aqui. Dá para ver isso, porque você tem, né? E agora o que a gente vai fazer aqui? Aqui, ó, eu estou vendo a minha superfície em vários ângulos, vou fazer a curva andar em cima dessa circunferência. Então se eu quiser aqui, ó, eu posso olhar no interior desse cilindro ou por fora do cilindro, ó, ou se eu quero olhar dentro do cilindro. Bom, e qual é o emprego desse conceito? Para que serve essa teoria, né? Trabalhar com curvas parametrizadas
cuja imagem são curvas ou cuja imagem são superfícies. Onde a gente vai aplicar isso? A gente vai aplicar isso quando você está trabalhando lá no final dessa teoria, da teoria de cálculo avançado, quando você trabalhar com campo vetorial, o seu domínio é uma função vetorial. E quando você trabalha, então, você mistura campo vetorial com a função vetorial, você consegue determinar o centro de massa, o trabalho, a energia cinética, a energia potencial. Isso quando você está misturando campo vetorial, ou seja, quando o domínio do seu campo vetorial é uma função vetorial. Quando o domínio do seu campo vetorial é dado por uma superfície, aí você consegue calcular a carga total que atravessa uma superfície, consegue calcular a área de uma superfície igual a essa daqui, tá? Então, o emprego dessa teoria é basicamente para calcular o que? Trabalho, centro de massa, energia cinética, energia potencial, carga total, área da superfície. Então, dá para se aplicar muito essa teoria quando você está trabalhando então com campo vetorial cujo domínio é uma curva ou cujo domínio é uma superfície. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.